É um assunto extremamente importante, reportagem nossa, da casa, aqui do UOL. A Polícia Federal investiga uma ação coordenada para expor delegados nas redes sociais. Olha isso. PF apoia exposição em massa de dados pessoais para intimidar delegados. Qual é a história? A polícia está investigando uma ação que estaria ocorrendo de forma coordenada para expor alguns delegados. A rede que acessou informações pessoais e sigilosas no sistema do InfoSeg envolveu 25 servidores públicos de diferentes atividades em vários estados. Em alguns casos, esses servidores podem ter sido vítimas de hackers que violaram o sistema sigiloso utilizando uma credencial de acesso dos funcionários. Bom, a decisão do ministro do STF, Alexandre de Moraes, que suspendeu o X no Brasil, tem como base essa investigação. E por isso, essa curiosidade, essa investigação sobre os vazamentos de dados pessoais de delegados da Polícia Federal, do próprio ministro, que também aparece, e de um empresário, é o foco da decisão do ministro do STF de suspender o X. A PF incluiu nesse inquérito a ameaça recebida pelo delegado Fábio Shaw, que atua nos principais inquéritos envolvendo Bolsonaro. E ele relatou que foi ameaçado uma semana depois de indiciar o ex-presidente no caso das joias. O UOL teve acesso aos documentos do inquérito aberto pela Polícia Federal em 18 de março e os investigadores descobriram que alguns logins de funcionários públicos foram utilizados via VPN para fazer consultas em massa com milhares de buscas em períodos de curto prazo. A senha de acesso de um juiz do TJ de São Paulo fez mais de 4.000 consultas de dados sigilosos via VPN em apenas um dia no mês de março. Tá aí a reportagem da Letícia Casado a respeito da base da decisão do STF, do Alexandre de Moraes. Muito importante essa reportagem, hein, Thales? Muito e muito bem feita, muito boa reportagem. Agora, se o Twitter, ou X ou X, seja lá como se chame isso, foi leniente com a apuração ou displicente em deixar que a coisa ocorra, aí é um caso gravíssimo. É um caso gravíssimo. É compreensível, essa reportagem torna compreensível que a gente entenda que o ministro Alexandre de Moraes estivesse tão preocupado com esse caso, tão preocupado e tão irritado. Porque não é possível que você tenha uma invasão dessas e não tenha a rede social ajudando na apuração. Precisa ajudar. Precisa ou ajudar na apuração ou precisava antes ter ajudado a impedir que ocorresse isso. É um caso seríssimo, seríssimo. Aliás, a gente esse problema é um problema que está com as redes sociais e com os estados nacionais no mundo inteiro. Há uma certa desconfiança de que governos fortes como Estados Unidos, China, Rússia, autoritários, né, às vezes, esses governos usem redes sociais que estão sediados no seu território para espionar outros governos. Então, tudo isso é muito sério, é muito sério. É preciso que ele se levante essa história com profundidade. E se isso for verdade, esse pode ser um fio de uma meada muito mais grave. E Josias, essa apuração aí, né? Imagina, várias exposições de dados para intimidar delegados em suas atuações. Isso é de uma gravidade e que coloca aí a nossa justiça numa situação extremamente delicada. Olha só como está sendo difícil fazer justiça nesse país. É verdade, a situação é muito delicada, né? Lá atrás, quando alguns brasileiros foram pedir golpe na porta dos quartéis, a gente imaginava que os devotos do Bolsonaro eram incapazes de todo. O quebra-quebra do 8 de janeiro revelou que, na verdade, eles eram capazes de tudo. E agora estamos aí diante de uma evidência de que a política brasileira está muito longe de superar essa fase primitiva, porque a delinquência mudou de patamar, já não poupa nem delegado da Polícia Federal.
estão sob ameaça. A nossa reportagem cita o delegado Fábio Schor, mas pelo que eu soube, há também ameaças contra o delegado Rafael Astini. Um comanda a investigação sobre as milícias digitais, com todos os processos agregados ali, os inquéritos ali, tem coisas sobre falsificação de cartão de vacina, roubo de joias, e o outro delegado toca o inquérito que apura a tentativa de golpe. Os dois tiveram os dados pessoais capturados e passaram a amargar ataques nas redes sociais, ameaças fora das redes. Nem os familiares dos delegados estão sendo poupados. Então, a milícia bolsonarista migra do ambiente digital para o mundo presencial, emite sinais de que conhece veículos, sabe dos endereços dos delegados, dos seus alvos, e essa investida, sabemos agora, engrossou o caldo que ferve, o caldo em que ferve esse bloqueio da rede X, né, que foi determinado pelo ministro Alexandre de Moraes. E a plataforma do Elon Musk descumpriu ordens do ministro, do Supremo, para remover perfis tóxicos, e aí estamos diante dessa encrenca. E é contra esse pano de fundo, Fabiola, isso aqui é o mais trágico, é contra esse pano de fundo que o Bolsonaro está molhando aí a camiseta da seleção brasileira por uma anistia para os golpistas. Ele aposta também, disse isso na Avenida Paulista, no 7 de setembro, que os inquéritos estrelados por ele mesmo vão cair todos por falta de materialidade, diz ele. Então, o Bolsonaro está aí pedindo no Congresso um diálogo para a aprovação dessa anistia, porque isso vai conduzir, segundo ele, à pacificação. E os fatos estão evidenciando que faz muita falta ao Brasil, não o diálogo com Bolsonaro, mas um bom lote de condenações criminais que apresentem o Bolsonaro às suas sentenças, sentenças que sejam É isso. compatíveis com tudo que ele fez.